Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Jornada Virtual! Olá! Kiko, hoje daremos início a um novo tema no Jornada Virtual, seguindo a história de Gênesis. Que legal! Sim, o tema é o início da redenção. Nossa! Eu fiquei preocupada, tia Thalita. Aquela história de queda, achei que não tinha solução. Tava muito curioso. E ainda estou, né? Para ver o que vai acontecer na história de hoje. Sim, hoje vamos conhecer a história de Abel e Caim. Eles são irmãos, filhos de Adão e Eva, sabia? Eu gosto muito dos meus irmãozinhos. Só que isso não era uma realidade entre os dois irmãos. Que pena. Infelizmente. Mas vamos conhecer a história juntos? Vamos sim. Vamos lá então! Boa tarde, galerinha do Jornada Virtual. Boa tarde, aventureiros, descobridores e conquistadores. Estou eu aqui novamente, Alequim Home, para uma nova investigação. Gente, faz um bom tempo que a gente não se fala, porque estávamos de férias e o Jornada retornou. Agora a gente precisa lembrar que são todos os sábados pares, ok? E hoje nós vamos fazer uma investigação muito importante sobre o livro de Gênesis, no capítulo 4 e capítulo 5. Mas antes eu vou retomar algumas coisas que a tia Ana Cláudia e a tia Geralda falou com vocês nas duas últimas histórias, porque a nossa história agora, que é da Bíblia, ela tem um autor muito importante e esse autor é Deus. Então, desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o último livro, que é Apocalipse, ela vai contar uma única história com um único enredo. Então é muito importante nós lembrarmos um pouquinho, tá bom? Então no primeiro livro, que é chamado de Gênesis, que faz parte do Pentateuco, e por que eu estou falando isso? Porque os descobridores já estudaram isso comigo lá no Jornada Team. Ele foi escrito por Moisés e ele, junto com os outros 4 livros, os 5 primeiros livros, eles dão origem à Torá, que os judeus chamam da lei de Moisés. Todo livro ele é inspirado por Deus, porque o verdadeiro autor é Deus. E Deus tem o objetivo de direcionar a fé do povo de Israel, pois foi escrito há muitos e muitos anos atrás para os israelitas, de modo muito cuidadoso. Então Moisés ele tinha o objetivo de mostrar para o povo israelita que Deus é a fonte divina de tudo que existe, que Deus era o Criador. Deus tinha como um plano um relacionamento muito especial entre ele e a última criação. Vocês lembram qual foi a última criação? Foi o homem. O livro de Gênesis não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade agora aqui em 2021, onde a gente tem celular, Facebook, Google, Instagram e outras tecnologias. Naquela época não existia escrita. Então, quando Moisés começou a escrever o livro de Gênesis, eram histórias que o povo de Israel já ouvia há muitos e muitos anos atrás. E foi contado através da fala. Um contava para o outro como foi a origem da criação. E naquela época existiam muitas histórias sobre a criação do mundo, principalmente dos povos pagãos.
que adoravam a lua, adoravam o sol, e aí a mitologia. Então, através da mitologia e dessas histórias dos povos pagãos, existiam muitas e muitas histórias sobre a criação do mundo. Então, Moisés, inspirado por Deus, ele começou a escrever o que Deus quis contar para nós e para o povo israelita, como se deu essa origem, a criação, que foi a história que a tia Ana Cláudia contou. Quem não assistiu, é só entrar no YouTube e assistir o primeiro episódio de 2021. Gênesis tem como função compreendermos o mundo em que vivemos e do seu autor divino e o lugar dele. Esse autor divino e o lugar dele é Deus. Nos primeiros capítulos de Gênesis é pouco falado sobre como Deus quer que a criação, o homem e a mulher, se desenvolva através do tempo, mas fica muito claro através da narrativa de Moisés que homem e mulher devem produzir filhos da sua união e espalhar por toda a terra. Na história anterior da tia Geralda, ela conta sobre a queda e a entrada do pecado, mas Deus deixa uma promessa muito importante. Ele fala que a descendência de Eva, da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Deus promete acabar com o mal que entrou no mundo. Então, aqui na Bíblia, toda a narrativa vai mostrar essa grande promessa de Deus. E aos longos dos episódios do Jornada, vocês vão perceber quem é essa promessa. Quem vai acabar com o pecado do mundo, tá bom? E aí a nossa investigação vai começar aqui, então, em Gênesis 4 e 5. Vou repetir de novo. Gênesis capítulo 4 e capítulo 5. E aí a história começa como? Quando os portões do jardim do Éden se fecham para Adão e Eva, porque eles pecaram. Vocês se lembram da história? E eles não deixam de ser o que Deus criou, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Mesmo eles pecando, eles são criaturas do Senhor, a sua imagem e semelhança. Agora eu vou começar a contar um pouco de como foi essa história. Quando os portões do jardim do Éden se fecharam, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mesmo assim, eles continuaram a viver na terra. Adão e Eva eram casados, se uniram e tiveram 2 filhos. Então, aqui no capítulo 4, a gente começa assim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz ao primeiro filho, que foi chamado Caim. E Eva disse assim: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Vamos lembrar o nome dele? O primeiro filho de Eva era chamado Caim. Depois Eva e Adão tiveram um outro filho, que era chamado de Abel. Caim era agricultor. O que é agricultor? São trabalhadores que cultivam o campo e produzem legumes, verduras.
Esses são os agricultores. Então, Caim era agricultor. Já Abel era pastor de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas. Vamos pensar na ovelha, ó, bem branquinha e fofinha. Caim era agricultor e Abel pastor de ovelhas. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. Então, como ele era agricultor, ele ofereceu ao Senhor legumes. E Abel, ele ofertou ao Senhor a primeira e a melhor ovelha como oferta. E isso agradou muito a Deus. Existe uma brincadeira que as pessoas dizem que é porque era carne que é mais gostosa do que legumes. Mas na verdade não é isso. Abel deu a melhor ovelha, a primeira, a mais bonita, a mais gorda, de todo o coração. Ele ofereceu isso ao Senhor. E Deus sabe como é nosso coração, e isso agradou ao Senhor. Já Caim, ele apenas fez uma oferta ao Senhor e entregou. Mas não era o melhor cultivo de Caim. E Deus sabia disso, porque Deus conhecia o coração. Então, quando Deus se agradou do que Abel ofertou, é porque Abel deu o melhor para o Senhor. E Caim não fez isso. Nós vamos ver então que quando Caim observou que Deus se agradou mais com a oferta de Abel, ele sentiu ciúmes e ficou com inveja do irmão. E Deus percebeu isso. Quando Deus percebe o que tinha dentro do coração de Caim, ele fala assim, ó, lá no versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus sabia que Caim estava morrendo de ciúmes de Abel. Então, o que vai acontecer? Uma mudança terrível no mundo vai acontecer a partir desse momento, devido à entrada do pecado ao mundo. Caim convida seu irmão Abel para irem passear no campo. E nesse momento acontece o primeiro assassinato da história da Bíblia, onde o pecado entra mais uma vez. Caim mata o seu irmão Abel por inveja. Caim matou Abel. Assim, a família que Deus criou para ser uma fonte de companheirismo, de alegria, tornou-se reduto de intriga, inveja, ira e assassinato. Mas Deus sabia de tudo o que estava acontecendo. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Então Caim respondeu assim ao Senhor: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? E aí o Senhor disse assim: o que foi que você fez?
escute a terra. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E Deus deu uma marca para Caim. Uma marca que até hoje nós não sabemos, porque na Bíblia não está escrito isso. E ele foi vagando pelo mundo. Mas Deus concedeu-lhe também para ele uma família. Ele se casou, ele teve filho e ele foi procriando pelo mundo. Mas Deus, em sua infinita bondade, deu a Adão e Eva um outro filho, um filho que se chamou Sete. E aí no capítulo 5, nós vamos ver a descendência de Adão através de Sete. Vocês lembram que eu disse para vocês que Deus fez uma grande promessa que mandaria um descendente para destruir o mal do mundo. E aí, através de Sete, durante as histórias que ouviremos ao longo desse ano, descobriremos quem é esse descendente que vem de Adão e Eva e de Sete. Mas quando a gente fala da descendência de Adão, nós vamos descobrir aqui a genealogia, quer dizer, quem nasceu, foi filho de quem, de qual personagem. Mas vamos ver muitas pessoas conhecidas que já ouvimos falar nas escolas bíblicas dominicais. Nós vamos ouvir aqui no versículo 24, Enoque, que Enoque ele andou com Deus. E Enoque ele era tão íntimo de Deus, assim como Adão andava com Deus dentro do jardim do Éden, que Deus o levou. Enoque não morreu, ele foi levado para Deus. E temos na descendência de Adão, de Sete, além de Enoque, uma pessoa muito conhecida que foi Matusalém, que foi o homem que viveu mais tempo na terra. Matusalém viveu 969 anos e morreu. E o importante é sabermos que Matusalém gerou Lameque, que gerou Noé. Ou seja, Noé é neto de Matusalém. Mas essa é uma outra investigação. Por hoje é só, pessoal. Um grande beijo e até breve. Agora é a hora das curiosidades. Vocês sabiam que o som do nome Caim é igual a um termo em hebraico que pode significar produzir, adquirir ou ter? E que a oferta de Caim não agradou a Deus porque ele apresentou o final da colheita e não a sua primícia? E que foi ele que cometeu o primeiro assassinato da Bíblia? E aí, beleza? Eu sou o João Henrique Silva Martins, da Igreja Batista do Redentor, e esse daqui... É o Davi, eu sou o Davi e eu tô na Igreja Batista do Redentor. E esse daqui que tá aqui atrás... E aí, galera, beleza? Meu nome é Gabriel, eu sou da Igreja Batista do Redentor. Então, eu vou estar explicando pra vocês aqui a brincadeira que a gente fez. E eu não inventei um nome pra ela ainda, mas se vocês inventarem, depois vocês falam. A gente tem aqui 2 pezinhos de academia, uma cordinha de tênis e duas bolinhas de gude. 2 bolinhas de gude. A brincadeira vai funcionar da seguinte forma: aquele que acertar a bolinha primeiro e empurrar ela para fora dessa linha, ou pelo menos até chegar na linha, ganha a brincadeira. A gente tem 2 bolinhas, cada um tem 2 bolinhas,
E vocês vão ficar na parede encostado, com o pé de preferência aqui na parede, no rodapé, ou com as costas encostadas. E vocês vão tentar acertar a bolinha. Quem acertar a bolinha, ganha. 3, 2, 1, go! Eu errei um. O meu irmão também errou. E eu também errei. Levamos pro terceiro round agora. Ó, eu acertei. Davi acertou. Davi também acertou. Galera, essa foi a nossa brincadeira. Espero que todo mundo tenha gostado. Como vocês viram no vídeo, acabou dando um empate. Eu não ganhei, nem o Davi ganhou. A gente só conseguiu dar um resultado só no quarto round. E muito obrigado por terem assistido e ter dado um pouco do tempo de vocês para ter assistido a nossa brincadeira. Tchau! Tá brilhando ainda, Lara? Meu nariz, mãe. Ai, meu Deus. Mãe, já tá gravando. Oi, meus amores. Como que vocês estão? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Sabe, crianças, estava aqui prestando muita atenção na história que a tia Lê contou, onde Caim e Abel fizeram cada um sacrifício. Isso apenas um foi aceito pelo Senhor. E isso gerou a maior confusão, não é verdade? Tive uma ideia para a nossa atividade de hoje. Vamos lá? Para a atividade de hoje nós vamos precisar de tesoura sem ponta, cola líquida ou a bastão, um grampeador, folhas de sulfite brancas e coloridas. Se você não tiver as coloridas, não tem problema não. Você pode colorir a lápis, fica bem bonito. Revistas e livros velhos que você só usa para recortes. Ah, e se o livro nunca foi recortado, peça autorização da mamãe e do papai para não fazer besteira, viu? Também nós vamos usar jornal. Sabe para quê que nós vamos usar tudo isso? Para fazer recortes de figuras onde tem coisas boas e coisas ruins. Ou seja, que nem Caim e Abel, coisas boas e coisas ruins. Nós vamos fazer um livro. Nesse livro nós vamos poder até mesmo evangelizar aquele amiguinho da escola, ou o primo, o papai, ou até mesmo a mamãe que não vai na igreja ou que nunca ouviu falar de Jesus, ou até que já ouviu, mas que tenha dúvidas. Vamos lá? Bom, eu já recortei aqui, olha, algumas figuras de coisas boas e coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins, tia Debbie. Isso mesmo, coisas que agradam ao Senhor e coisas que não agradam. Mas, tia Debbie, o que agrada ao Senhor? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu vou recortar isso aqui, olha. Crianças louvando a Deus. Vou recortar. Olha que bonitinho que ficou. Falar palavras feias não agrada a Deus. Ajudar aos idosos agrada ao Senhor. Jogar lixo no chão agrada a Deus? Não, né? Não dividir, ser egoísta? Não. Entre outras coisinhas aqui. Eu achei outro que agrada ao Senhor. Olha só, 2 crianças orando. Ai, que bonitinho. Vou cortar. Nossa, tem muitas coisas aqui, olha. Esse não agrada, esse não agrada. Vou separar. Pera um pouquinho, tá bom?
olha a pilha de coisas que agradam a Deus e a pilha de coisas que não agradam a Deus. Ó, como eu falei, tem recortes de jornal também, olha só. Isso aqui é o pessoal brigando. Olha que feio. Isso não agrada a Deus. Guerra, né? Esse tipo de guerra aqui, ó, tá com nada. E sabe qual versículo que me mexeu bastante, que me tocou muito? Foi o seguinte, que tá lá em Gênesis... Como lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, está escrito o seguinte: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. Então vamos lá? Peguei a minha folha vermelha. No vermelho eu vou colar todas as coisas que são certas, coisas que agradam a Deus. Na minha folha preta, eu vou colocar todas as coisas que não agradam a Deus. As folhas brancas eu vou deixar assim mesmo, todas branquinhas, para eu fazer como se fosse um diário, para escrever como foi evangelizar o meu amiguinho, o meu primo, a minha mãe, o meu pai, ou qualquer pessoa que Deus tocar no coração para a gente poder evangelizar. Então eu peguei a folha branca, dobrei ao meio. Nós vamos seguir como tá lá no versículo 7 de Gênesis, tá bom? Do capítulo 4. Primeiro eu vou colocar a folha vermelha, porque é o certo. E depois eu vou colocar a folha preta, que é o que tá errado. E aí eu vou pegar uma outra folha branca e vou fazer a capinha. Vai ficar bem bonitinho. Depois de todas as folhas dobradas ao meio, com cuidado, eu vou pedir para a mamãe ou alguém aí em casa ajudar para grampear. Se você não tiver grampeador, você pode colar. Como eu falei, vai ser um livrinho, então o grampeado vai ficar bem bonitinho, ó. Grampeei um. Sempre com cuidado para ficar bem certinho. Ó, ficou um livrinho. Essa outra aqui, eu vou fazer a minha capinha. A capinha é opcional. Nessa primeira parte, eu vou escrever assim, ó. Se fizer o que é certo, será aceito. Vou colar as minhas figuras o que é certo. Aqui eu vou escrever, mas se não fizer, tome cuidado. Aí eu vou colar aqui as imagens de coisas ruins. E como eu te falei aqui, eu vou deixar para fazer o meu diário. Eu vou montar já e já vou mostrar para vocês como é que fica. Então, crianças, olha, eu já escrevi aqui, ó. Se você fizer o que é certo, será aceito. Aqui eu vou colar algumas imagens, por exemplo, estudar. É certo estudar? É certo, sim. E ler a Bíblia? É certo? Também é. Então eu vou colar aqui e as outras eu também vou colar na parte vermelha. Então, olha só como que ficou bonitinho. Eu colei todas as coisas que eu acho que é certo.
são coisas que agradam a Deus. E agora eu vou fazer a mesma coisa com as coisas que não agradam ao Senhor. Vou escrever o restante do versículo e vou colar lá também. Quer ver? Vamos lá? Prontinho, crianças, eu acabei de fazer a ilustração do nosso versículo. Olha só, se você fizer o que é certo, será aceito. Olha só, eu coloquei aqui assim: estudar, brincar com todos os seus amiguinhos, ler a Bíblia, dividir, ajudar, cuidar dos animais, orar. Coloquei outro de brincar, ajudar as pessoas independente da situação, ajudar o papai, guardar a roupa, louvar ao Senhor, cuidar dos amiguinhos, entre outras figurinhas. E a segunda parte do versículo é: mas se não fizer, tome cuidado. O que você não pode fazer? Mentir. Olha o tamanho do nariz desse aqui. A gula, brigar, judiar dos animais, jogar lixo no chão, empurrar um amiguinho, ficar brigando. Olha só essas brigas. Ai, tem uma aqui que eu achei bem legal. É essa aqui, ó. Duvidar de quem é Deus. Não podemos duvidar de quem é Deus. Ele já fez tantas coisas, né? Em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, não é verdade? Agora eu vou terminar a capinha do meu livrinho e já volto para falar com vocês. Só um minutinho, tá bom? Prontinho, crianças. Acabei. Olha só, eu fiz uma capinha, escrevi certo ou errado e colei uns adesivinhos de animais que eu tinha aqui em casa. E como vocês viram, eu fiz uma contracapa, porque se eu quiser escrever alguma coisa aqui, eu escrevo. A ilustração do versículo. E escrevi aqui onde está escrito e o diário, onde eu posso escrever qual foi a minha experiência de poder contar sobre esse versículo para alguém. Tive outra ideia. Eu vou desafiar vocês a falar sobre esse versículo com algum amigo ou com alguém. Pode ser telefone, WhatsApp, ou de repente alguém que mora aí na sua casa e que fica meio assim de servir ou não a Deus, adorar ou não a Deus. Explique para ele. Conte esse versículo que está lá em Gênesis 4, versículo 7. E é essa a atividade de hoje, crianças. Faça, e eu quero ver o desafio de vocês, hein? De falar sobre esse versículo para alguém. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Agora chegou a hora das perguntas. Qual é o nome do primeiro filho de Adão e Eva? Abel, Sete, Caim ou Enoque? Tempo! Se você respondeu Caim, uhul, você acertou. Mas se você não acertou, não fique triste, vamos ter outra pergunta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Olha, hoje nós voltamos com o nosso versículo da semana. E hoje, nossa, eu gostei bastante da história que a tia contou pra gente, né? Foi muito legal. Então, o versículo de hoje, ele vai falar um pouquinho de aquilo que podemos ver na próxima história. Até porque ele está falando bastante de Deus preparando o povo para poder salvar o mundo, para trazer Jesus por esse povo. Nossa, mas eu estou explicando muita coisa, né? Bom, vocês vão entender depois, tudinho. Ó, o versículo tá lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 29. Repetindo,
Gênesis, capítulo 5, versículo 29, diz assim: deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos. Este Noé foi muito importante para a história da redenção do mundo. Ele faz parte de todo aquele processo que a gente está conversando desde o primeiro dia. Então é isso, pessoal. Agora eu preciso ir. Vocês estão vendo que eu estou aqui na rua. Eu estou fazendo uma caminhada aqui. Eu aproveitei que não tinha muita coisa ali para fazer lá na casa com a Ana. E aí eu dei uma caminhada ao ar livre. Árvores. Ar puro. É tão bom respirar. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Vamos para a nossa próxima pergunta. Qual é o nome do homem que mais viveu na Bíblia? Enoque, Matusalém, Sete ou Abel? Tempo! Se você respondeu Matusalém, uhul, você acertou. Mas se você não acertou, não fique triste. Vamos lá. No princípio Deus criou terra, céu e mar, plantas e animais, tudo em seu lugar. Mas no sexto dia ele fez algo especial, criou o ser humano à sua imagem. Que legal! Homem e mulher foram criados à imagem de Deus e para juntos ele ficar. Mas o pecado essa imagem quebrou e dele o separou. Mas Deus prometeu um Salvador. Segunda parte. Tudo estava perfeito, eles só precisavam cumprir uma ordem que Deus deixou: não comer de uma árvore que estava ali. Eles desobedeceram e agora o que fazer? Perto de Deus eles não poderiam mais viver. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus e para
Vamos para a nossa próxima curiosidade. Vocês sabiam que Matusalém é conhecido como o homem que mais viveu na Bíblia? Ele viveu 969 anos. Era filho de Enoque, pai de Lameque e avô de Noé. Voltamos, galera! É isso aí. E aí, Kiko, gostou da história de hoje? Eu gostei muito da história de hoje, tia Thalita. Só que eu fiquei meio triste, sabe? Com essa história do que o Caim fez com o Abel. Mas Deus foi muito bom, né, tia Thalita? Deus deu outro filho para Adão e Eva. Sim, se chamava Sete, não é mesmo? É isso aí. Além de tudo, Deus deu mais filhos e filhas, né? É verdade. E foi através da descendência de Sete que se iniciou a redenção. Que legal! E no próximo Jornada, vamos ouvir a história de Noé. Oba! Então, até o próximo Jornada, não é mesmo, Kiko? É isso aí. Próxima jornada é no sábado. É isso aí. Então, tchau, tchau, galera!